A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, amigos, professores, alunos da EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Eu estou hoje com vocês para fazer um comentário aqui, apresentar alguns subsídios com relação à nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD para o segundo trimestre de 2021. Nesse segundo trimestre, estaremos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta, então, é a revista da classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. Essa revista foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, pastor da igreja em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Então nós teremos aí 13 lições que estarão tratando dos dons espirituais e ministeriais. Serão 13 lições. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a lição de número 1, que nos apresenta o título que é "E deu dons aos homens". Esse é o tema da lição número 1 do dia 4 de abril de 2021. E deu dons aos homens. Todos nós sabemos que estamos vivendo num tempo de pandemia em todo o nosso país e as escolas dominicais também, com certeza, estão prejudicadas nas nossas igrejas em relação à frequência, mas com certeza os nossos alunos, professores, que têm afeição, prazer na escola dominical, certamente estarão lendo, acompanhando e estudando até mesmo a lição, não é? Então o nosso objetivo é ajudar aqueles que amam a escola dominical a estudar as revistas, é trazer para você também mais um meio de você poder refletir, meditar e estudar as nossas lições. Então essa lição, "E deu dons aos homens", traz no seu textuário Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática nos diz, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe em Romanos 12, 3 a 8, 1 Coríntios 12, 4 a 7. E a nossa lição está dividida nos tópicos que são o seguinte. Primeiro tópico, os dons na Bíblia. Temos também, no segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. E também temos no tópico 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. São esses os 3 tópicos onde está dividida a nossa lição da escola dominical desse primeiro trimestre. Importante observarmos que o nosso comentarista ele deixou claro que, para efeito de estudo, apenas para isso, o assunto está dividido em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Os dons de serviço são aqueles registrados em Romanos capítulo 12, os dons ministeriais são aqueles registrados em 1 Coríntios capítulo 12, e os dons de ministério, ou os dons ministeriais, são aqueles registrados em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas ele deixa bem claro aqui para nós que esta divisão em categorias é apenas para efeito e recurso didático, para que possamos aprender com relação a esse assunto. Então nós temos aqui, em primeiro lugar,
os dons na Bíblia, eu quero trazer aqui, além do que o nosso comentarista apresenta para nós, ele fala sobre os dons do Antigo Testamento, os dons também com relação aos dons no Novo Testamento. Então o tópico 1, subponto, subtópico 2, quando fala dos dons do Novo Testamento, na última parte do texto que nós temos na revista está escrito: o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Essa é a palavra e exatamente é o que nos ensina a palavra de Deus. Eu quero trazer para você uma observação, um comentário do escritor Stanley Horton com relação à questão dos dons. No livro que ele escreveu sobre o comentário bíblico de 1 aos 2 Coríntios, nós encontramos na página 111 deste livro, ele mostra para nós com relação à expressão dons espirituais que aparece no 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. E todos nós sabemos que a palavra dons, que na nossa tradução em português aparece, no texto grego ela não aparece, seria apenas espirituais. E a palavra usada ali é pneumatikon, que quer dizer as coisas espirituais. Pelo que Paulo então está se referindo aí aos dons espirituais. Os nossos tradutores colocaram então dons espirituais para dar um sentido no texto. E o escritor Stanley Horton, ele diz que os dons espirituais, eles são de Deus, sobrenaturalmente distribuídos pelo Espírito Santo. Observe que os dons não pertencem ao homem, os dons são de Deus. Mas eles precisam ser exercidos com amor. Eles também precisam, ser exercidos de certo modo que honrem a Jesus e o reconheçam como o Senhor. Isso porque o Espírito Santo, ele sempre honra a Jesus. Então, como o Espírito, ele opera os dons segundo o que ele quer, ele sempre o fará para promover a honra a Jesus Cristo. Dons de Deus operados pelo Espírito Santo na vida do crente para a honra do nome de Jesus Cristo, jamais para a glória puramente humana, pessoal, do próprio ser humano. É uma dádiva para a igreja. Daí vem a expressão no grego carisma ou charisma, que representa a graça de Deus na distribuição dos dons espirituais. É uma dádiva, o que é exatamente pertinente à graça de Deus. Nós não recebemos nada de Deus por nossos méritos. Nós não merecemos. A salvação é uma dádiva de Deus. E os dons espirituais também se constituem em dádiva divina para a vida do crente pela imensa misericórdia de Deus. Claro que devemos buscar os dons. A nossa parte é buscar, é orar, é insistir com Deus em oração e clamar e pedir pelos dons espirituais. A Bíblia ensina isso. Todavia, eles não serão manifestos em nossas vidas por causa do nosso esforço, mas sim pela graça de Deus. Agora, é claro que Deus quer ver interesse em cada crente em buscar os dons espirituais. Com relação aos dons de serviço,
espirituais e ministeriais, que trata o tópico 2, nosso comentarista observa muito bem com relação ao corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando você lê a lição, você vai encontrar o comentarista enfatizando isso. E o corpo, ele usa aqui aquela figura que o apóstolo Paulo faz, de 1 Coríntios capítulo 12 também, com relação à igreja como corpo de Cristo. E cada crente é um membro individual desse corpo. Então nós temos a unidade, que é o corpo, e nós temos a diversidade através da vida de cada indivíduo. E em cada indivíduo, o Espírito Santo manifesta o dom espiritual para o benefício da comunidade, da unidade do povo de Deus. É a unidade na diversidade, ou a diversidade na unidade. E assim, tudo ocorre, conforme Paulo explica em Coríntios capítulo 12, para aquilo que for útil, para a edificação dos santos, e exatamente como acabei de dizer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso comentarista, ele diz que assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para a nossa vida espiritual, para o fortalecimento da nossa vida espiritual e também para a nossa comunhão com Cristo. Essa é uma realidade muito importante e eu vou recorrer novamente a Stanley Horton, no seu livro que eu acabei de citar há pouco, quando ele fala também a questão do corpo de Cristo relacionada aos dons espirituais. Neste mesmo livro, comentário de 1 ao 2 aos Coríntios, publicado pela CPAD, na página 121, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes que Stanley Horton comenta. Cada membro é necessário, cada membro é importante no corpo de Cristo. Ele diz assim, comparando a assembleia local, ou a igreja local, com o corpo humano, Paulo ilustra a interdependência dos membros. Interdependência, um dependendo do outro. Cada membro precisa de todos os outros membros. Então veja que eu como indivíduo, dependo dos outros membros. E assim acontece com cada um de nós. Nós não podemos prescindir do outro membro do corpo, porque cada um é importante para a vida do outro membro do corpo e para o corpo em si, a totalidade do corpo. Por isso que cada crente é importante, cada membro da igreja, do corpo de Cristo, tem a sua importância. Diz ele, o olho precisa da mão e a cabeça precisa dos pés. Deus formou o corpo humano de tal modo que todos os membros trabalhem em perfeita harmonia. Tem que haver harmonia, um ajuste perfeito. É como uma orquestra sinfônica composta por vários músicos, cada um tocando o seu instrumento, acompanhando ali a sua partitura, mas forma aquela melodia, aquela peça musical agradável, gostosa de se ouvir. Imagine se cada um tocasse o que quisesse. Ia virar uma verdadeira bagunça, que não iríamos entender nada, iríamos correr disso. Mas o corpo humano também é comparado dessa forma. Há uma harmonia, um equilíbrio no corpo humano quando cada membro está atuando de forma eficaz, na sua devida função. E aí entra os dons espirituais distribuídos aos crentes no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Diz Stanley Horton, cada membro é necessário, incluindo aqueles que parecem ser os mais fracos. Isto é, os menos proeminentes ou importantes. Quando um membro do corpo padece, todos nós padecemos. Quando um membro do corpo é honrado, todos nós nos regozijamos. O mundo, na maioria das vezes, faz o contrário.
pois a natureza humana prefere ser judiciosa. A Assembleia Local precisa aplicar esta verdade a si mesma e a seus membros, especialmente quando alguns estão sofrendo e passando por adversidades. Gálatas capítulo 6, verso 2. O corpo precisa de todas as suas funções, ou precisa que todas as suas funções estejam funcionando, cada membro para o bem do todo, cada um reconhecendo o valor e a importância dos outros. É arrogância não agir assim, diz Stanley Horton. E Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, o princípio da humildade, ele permeia a vida comunitária da igreja, porque quando eu reconheço a necessidade de meu irmão, eu reconheço com humildade que eu dependo e preciso dele. Ele continua falando sobre essa variedade que está designada na igreja, conforme 1 Coríntios 12, 27 a 31. Então Paulo aplica a igreja, coloca com relação à igreja, mencionando o corpo de Cristo, para indicar que os dons são concedidos dentro do corpo e têm o propósito primário de edificar o corpo. Então os dons, é muito importante isso que ele fala aqui, os dons são concedidos dentro do corpo, na igreja, com o propósito de edificar o corpo. Então veja que ao estudarmos essas lições, nós vamos estar vendo também a importância da igreja, principalmente nesses dias que nós vivemos, em que muitas pessoas estão desvalorizando, desprestigiando e até mesmo dizendo que não há necessidade da igreja. Esse não é o ensino do Novo Testamento, não é o ensino da palavra de Deus. A igreja é extremamente importante na vida de cada crente. Cada crente verdadeiramente salvo valoriza a igreja local, a comunidade dos santos. Então Paulo chama a atenção primeiro para a unidade, depois para a diversidade dos membros em particular. Cada um tem uma parte importante no corpo de Cristo. Isso não é maravilhoso? Cada um de nós, Deus dotou, capacitou e de alguma forma, cada crente é importante no corpo de Cristo. Então, você, meu irmão, é importante. Não importa o trabalho que Deus lhe designou, o talento que Deus lhe deu, o dom que Deus lhe distribuiu, que você possa exercer tudo isso para a glória do nome do Senhor. No subtópico 1, quando fala também com relação aos dons de serviços que estão relacionados em Romanos, nós temos aí o dom de ministério, que é o ofício diaconal, exortação, que é o encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Já os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua, interpretação das línguas. E tem, claro, também os dons de ministério de Efésios 4 e 11, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E aí há aquela divisão para efeito de estudo relacionada aqui, que eu já citei pelo comentarista, o pastor Elinaldo Renovato. Então, nós passamos agora para o tópico 3, quando fala sobre a igreja de Corinto, e no subtópico 1, quando diz que os dons são importantes, nosso comentarista aqui cita com relação aos cessacionistas. Os cessacionistas são aqueles que defendem o pensamento de que os dons, ou a ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Então, quando terminou o cânon das Escrituras, o Apocalipse, no final do primeiro século, terminou o primeiro século,
cessaram-se os dons espirituais. Com relação a isso, eu trago para você um escrito do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones, no livro que ele escreveu, Pregação e Pregadores, ele está tratando da pregação. Mas existe no seu livro uma parte em que ele dedica ao poder do Espírito Santo, a necessidade do poder do Espírito Santo para a pregação eficaz. Ele é muito claro de dizer que sem a unção do Espírito, o enchimento do Espírito Santo, não há verdadeira pregação. É o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo que faz o efeito e que faz toda a diferença na pregação. E com relação a isso, ele cita vários exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos para defender esse pensamento. E é claro que quando ele fala sobre o encher do Espírito Santo, ele estava falando para os seus dias e estava falando para a igreja em todo o tempo. Então, defendendo esse pensamento de que o poder de Deus, a unção de Deus, a presença e a ação do Espírito Santo é para os dias de hoje, ele escreveu no livro Pregação e Pregadores, na página 292, o seguinte, eu vou ler para você. Ele disse assim: esta é a evidência, ou seja, a presença, o poder, o enchimento do Espírito Santo. Esta é a evidência e o testemunho claro e inequívoco das Escrituras no tocante à pregação. Mas é possível que a sua posição seja: sim, aceito essa verdade e não tenho qualquer dificuldade a esse respeito. Mas tudo isso terminou juntamente na era apostólica e, portanto, nada tem a ver comigo. Ele está aqui sugerindo que alguém possa dizer isso. Aí o Dr. Martyn Lloyd-Jones continua: minha resposta é que as Escrituras tensionavam ser aplicadas a nós hoje. Porque se confinarmos todas essas bênçãos à era apostólica, deixaremos muito pouco para a nossa época. De qualquer modo, como podemos decidir o que tensionava ser aplicado somente àquela geração e o que se aplica a nós? É uma pergunta aqui que Martyn Lloyd-Jones, e veja que ele não era pentecostal, reformado, mas ele está dizendo o seguinte: de qualquer modo, como podemos decidir o que tensionava ser aplicado somente àquela geração e o que se aplica a nós? Os cessacionistas teriam que responder essa pergunta. O que é só para a geração dos apóstolos e o que se aplica a nós? Eles não têm essa resposta porque a Bíblia não deixa brecha, não abre brecha para isso. Que critério usamos para determinar isso? Quando alguém diz que os dons espirituais cessaram, qual é o critério que se usa para determinar isso? Quais seriam os critérios desse discernimento? Aí Martyn Lloyd-Jones continua: minha opinião é que tudo isso não passa de preconceitos. As Escrituras foram escritas para nós em sua inteireza. No Novo Testamento encontramos um quadro sobre a igreja. E esse quadro é relevante para a igreja em todos os séculos e em todas as épocas. É assim que nós cremos também. O quadro que o Novo Testamento apresenta da igreja, geral, inclui-se aí os dons espirituais, é para a igreja em todos os séculos e em todas as épocas. Por isso, a atualidade dos dons espirituais. Por último, continuou Martyn Lloyd-Jones afirmando: graças a Deus, a história da igreja comprova a exatidão de nosso argumento. A evidência a seu favor é abundante. A longa história da igreja demonstra, reiteradamente, que aquilo que se acha no Novo Testamento sempre caracterizou a igreja em períodos de avivamento e reforma. E nós não somos consequência
do poderoso avivamento pentecostal que Deus levantou no mundo, ali na Rua Azusa, em Chicago, depois chegou ao Brasil, espalhou-se pelo mundo todo o movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Pois bem, isso sempre ocorreu na história da igreja, e o Dr. Martin Lloyd-Jones afirma isso, e quem estuda a história da igreja vai ver exatamente isso acontecendo. Então, os dons espirituais, eles são permanentes e estão na igreja e operando na igreja, e a história está aí para demonstrar essa verdade já tão clara no Novo Testamento. No subtópico 3, do tópico 3 também da nossa revista, quando fala da autossuficiência e da humildade. O comentarista, doutor, pastor Elinaldo Renovato diz: os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Eu já citei isso. No final desse subtópico ele diz: use-o, ou seja, use o dom com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, que trata do amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12, que fala dos dons, e o capítulo 14, que trata de línguas e profecias. Então está ali o controle perfeito e maravilhoso do amor. Comentário do pastor Elinaldo Renovato. Não é à toa, por acaso, que o capítulo 13 ali está. Então nós vamos agora recorrer mais uma vez a Stanley Horton, e dessa vez para tratar com relação aos dons espirituais e ao amor também. Primeiro aqui no livro que ele escreveu, na página 113, com relação aos dons espirituais, ele diz assim: o Espírito Santo dá manifestações, revelações, meios pelos quais o Espírito Santo se faz conhecer abertamente. Então ele dá manifestações para cada crente, mas não para o próprio benefício do indivíduo, ou para alguma bênção que a pessoa possa reivindicar para si mesma. Nem Paulo quer dizer que cada crente tem um dom ou é dotado. O ponto é que todo dom que o Espírito Santo distribui é dado por meio de indivíduos para o que for útil. O dom é dado por meio de indivíduos, ele se manifesta através de indivíduos. É o Espírito Santo operando através de indivíduos para o bem comum, para o bem do corpo local como um todo, da igreja local como um todo. Os dons ajudarão a edificar a assembleia local, tanto espiritual quanto numericamente, da mesma maneira que os dons do Espírito Santo o fizeram no livro de Atos dos Apóstolos. Que beleza, né? Quando a gente pode estudar os dons espirituais, o fazemos lembrando sempre da igreja, dos apóstolos, daquilo que está registrado por Lucas no maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele cita aqui uma frase de R.L. Brandt, que disse: nossa preocupação maior é ver Deus nos dons do que ver os dons nas pessoas. Olha que bonito. Nossa preocupação maior é ver Deus nos dons do que ver os dons das pessoas. Aquilo que eu disse a princípio, que os dons são para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para mostrar que alguém tem mais espiritualidade que o outro, alguém é mais poderoso que o outro, né? Aquele problema que havia, infelizmente, na igreja de Corinto. E na página 124, ele diz também com relação à necessidade do amor. O contraste no capítulo 13 de 1 Coríntios é entre os dons espirituais sem amor e os dons espirituais com amor.
Paulo já mostrou que o amor é visto em ação, especialmente no dom de Deus. Jesus e a sua morte na cruz. Que expressão bendita do amor de Deus. O dom de Deus em Cristo, o próprio Cristo, o dom de Deus para nossa salvação, foi expresso e mostrado em amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é o nosso Salvador. Mas Paulo não degrada os dons, nem diz que o amor é melhor que os dons. O ponto é que sem amor, os melhores dons perdem sua apropriada eficácia, valor e recompensa. Então o amor tem que permear tudo. A própria operação dos dons, a manifestação dos dons deve ser repleta, exercida na atmosfera do amor, do próximo, da edificação do corpo de Cristo. Então, que esse estudo dos dons espirituais, que é um estudo amplo, conforme diz a nossa revista, possa servir de bênção para todos nós e que nós possamos cada vez mais nos consagrar a servir ao Senhor melhor na igreja local onde Ele nos colocou para o seu uso e para a glória do seu santo nome. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida.